Então tá, boa noite oficialmente aí todo mundo, né? Estudantes e orientadores e tutores aí do curso de matemática. Estamos aí na última semana da disciplina Tecnologias de Informação e Comunicação e Educação, né? Então, ao longo das últimas 6 semanas, essa é a sétima e última, nós vimos aí foram apresentados para vocês, né, uma série de recursos educacionais, tecnológicos, né? Que podem ser usados como atividades, né, que complementam, que enriquecem, que o nosso fazer, nossa prática educacional, né, em sala de aula e tal. Como esse é um curso de formação de professores, né, nós temos que pensar e aprender a usar esses recursos, né, porque os estudantes já sabem, né, muitos estudantes já sabem várias coisas, né. Eu vejo, por exemplo, é claro que é uma situação um pouco diferente, mas na universidade, quem ensinou a usar o Canva foram os alunos. Né? Então, eu comecei a usar por conta dos alunos, só usavam isso, né? Então, a minha curiosidade começou a perguntar: o que é isso? Qual que é a diferença? Eu também aprendi no modelo do PowerPoint, né? Na verdade, uma das dificuldades de aprender novas tecnologias é isso. Isso, por incrível que pareça, tem um impacto muito grande, né? A nossa formação, a nossa experiência, né? E não só nesse assunto, mas em vários assuntos, quando se fala em formação de professores, quando se fala em novas práticas, novos métodos de ensino, novos métodos de avaliação, é muito difícil a gente fazer algo diferente daquilo do que a gente foi formado, daquilo que a gente teve experiência enquanto aluno, enquanto estudante, né? Então, é um processo realmente difícil, que a gente tem que parar e olhar essas outras atividades, essas outras possibilidades. Né? Então, claro que nessas últimas semanas foram apresentados vários recursos, né? Não no sentido de que nós tenhamos a obrigação de usar isso aí no nosso cotidiano, mas no sentido de apresentar possibilidades. Né? Imagino que alguns de vocês já trabalham em escola, talvez em outras funções, outros já são professores de outras áreas. E quem já está na educação sabe que a questão da tecnologia, hoje, aliás, já tem alguns anos, ela, além de ser algo que enriquece as possibilidades pedagógicas, ela é algo que está sendo cobrado na legislação educacional, né, na legislação educacional brasileira. Então, que é a proposta de hoje? Tentar fazer algo prático aqui, pensar nessa atividade final. O que é a atividade final? Que é, na verdade, a junção de algumas do uso desses recursos que a gente viu ao longo das semanas. A atividade final que é em dupla, né? Então, vocês vão pegar um tema da matemática e criar uma apresentação, e a partir dessa apresentação, buscar recursos e usar alguns desses recursos que a gente viu ao longo da disciplina. É isso, né? Então, eu vou tentar fazer aqui uma espécie de exemplo, junto com vocês, né, para ficar aí como uma referência, talvez, né, de um outro tema, mas tentar fazer junto em que passos que a gente faria isso, tá? Mas, rapidamente, vou só relembrar aqui, não vou ficar muito no aspecto teórico, não, mas só para passar aqui rapidamente algumas coisas. Opa, ficou invertido aqui. Só um segundo. Tá, agora. Aqui para mim aparece correto, mas a imagem aqui do, de vocês aqui está ao contrário. Estou tentando mudar aqui. Bom, vou deixar isso para lá. Então, vou só falar com vocês. E aí, mas assim, são algumas coisas para relembrar, né? Então,
A importância disso, nós estamos falando sobre tecnologias educacionais, basicamente são dois pontos, né? Um ponto tem a ver com a cultura de hoje, né? Então, que a gente tem visto muito uma discussão sobre o ensino híbrido, né? Que é essa ideia de trazer elementos, misturar um pouco elementos do presencial e elementos da distância. Então, quando você traz aí possibilidades de coisas que são feitas online, possibilidades do uso do celular, do uso da internet, de outros recursos assim, em sala de aula, para enriquecer o modelo presencial, então você deixa de ser só o modelo presencial tradicional e passa a ser o que tem se chamado de ensino híbrido. Né? Isso é bem importante. E a outra coisa que é importante é justamente pensar na metodologia, né? Provavelmente vocês vão ver mais sobre isso mais para frente, em disciplinas da área pedagógica, a ideia de metodologias ativas, né? Então, quando a gente usa esses recursos, por exemplo, da nuvem de palavras que vocês fizeram recentemente, mas eu vi que tiveram umas ideias criativas de como usar, teve turma que juntou com outra turma para poder fazer, né? Mas o que acontece quando a gente usa esses recursos? Nós estamos fazendo que o aluno participe mais. Né? Então, metodologias ativas têm muito a ver com isso, é a participação dos alunos. E então vamos fazer um exemplo, vamos fazer juntos, tentar fazer juntos, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, a atividade final da disciplina tem a ver com a gente preparar como se fosse um projeto de apresentação, né? Então vocês vão escolher um tema da matemática e a partir daí fazer essa apresentação. Eu escolhi um tema aqui, eu já fiz um teste aqui prévio e eu escolhi um tema da psicologia, né? Então eu vou falar aqui, eu fiz uma apresentação, eu não estou conseguindo fazer com que ela fique do jeito certo aí para vocês. Você está parecendo invertida a imagem, né? Então eu vou usar todos os recursos que eu tenho à minha disposição aqui para poder fazer essa apresentação. E a ideia é o seguinte, eu conversando com o coordenador de tutoria, que é o Evilasco, que está aqui com a gente, ele me falou o seguinte, que existem níveis muito diferentes entre os estudantes, né? Quando se trata de acesso à tecnologia, ou do conhecimento, né? De familiaridade com esses recursos, né? A gente falou um pouco disso no início da disciplina, aqui no nosso primeiro encontro, né? Então, vai ter algumas pessoas que já conhecem, que já usam, especialmente as mais jovens, né? Que isso faz parte do dia a dia. Usar esses vários, o Canva, por exemplo, está sendo muito usado, como eu disse, na universidade. Né? E outros recursos são novidade. Mas vai ter algumas pessoas que tiveram mais dificuldade no acesso a essa tecnologia ou aprenderam mais tarde, que para eles vai ser muito novo tudo isso, né? Então, desde coisinhas muito simples, como, por exemplo, esses recursos eu tenho que baixar um aplicativo ou não, como que eu vou misturar esses recursos no mesmo arquivo, onde que eu salvo, como que eu vou mostrar. Então, sabe, são essas dúvidas muito práticas e às vezes muito básicas que a gente vai ter que lidar, né? Então, como eu disse lá no nosso primeiro encontro, minha sugestão é que vocês se reúnam em duplas e quem tem mais dificuldade, se converse com alguém que tenha mais facilidade, né, para poder fazer, para um ajudar o outro nesse projeto, tá bom? Então, por exemplo, eu selecionei um tema aqui que eu tenho da psicologia, que é uma aula que eu dei recentemente, que é sobre ansiedade na universidade, né? Ansiedade na vida universitária. Claro que eu não vou fazer uma aula sobre isso aqui, é só um exemplo como que a gente vai produzir esse projeto, tá? Então, eu vou começar no Canva. Eu estou aqui dentro do Canva. O Canva é o único desses aplicativos que eu falei para vocês, que eu sugeri lá, que ele tem um aplicativo que você pode baixar no seu computador se você quiser. Né? Então, ele tem essa opção aqui, baixar o app, né? Mas não é necessário.
Então, o mais interessante desses recursos que a gente viu ao longo da disciplina é que são recursos online, né? Todos eles são recursos que os alunos podem acessar do celular ou do laboratório da escola, enfim, notebook, de qualquer lugar que você, de um tablet, né? Tem várias escolas que estão com esse projeto do tablet. Então, são recursos online. A gente não precisa necessariamente de baixar absolutamente nada, tudo vai ser feito online, né? Então, eu tenho que ter, vocês vão selecionar um tema dessas disciplinas que são da área de vocês, um tema da matemática, um tema de ensino da área da matemática. É algo que eu vou fazer lá para o ensino básico, para o ensino médio, aí eu já não sei, porque não é a minha praia, né? Mas eu vou pegar um tema da minha praia, no caso, ansiedade. O que é legal do Canva, ele é um aplicativo assim, muito poderoso, muito amplo, é que ele já tem muitos recursos dentro dele, né? Então, inclusive de inteligência artificial e outras coisas, vocês podem criar imagens, né? Mas para nós interessa a parte de apresentação, né? Eu quero fazer uma apresentação, né? Então, uma coisa bacana do Canva é que ele já tem muitos modelos prontos, né? Isso não é que a gente vai copiar o modelo que está ali pronto, né? A gente pode usar como referência. Então, quando a gente busca esses modelos prontos, a gente pode usar as imagens, o layout dele, o desenho dos slides, como eu só modificar o texto, né? Ou mudar um ou outro elemento ali visual, né? Então, por exemplo, eu vou só fazer um exemplo aqui. Vou colocar matemática. O que aparece de matemática aqui para mim? Parece muita coisa, né? Mas veja bem, aqui o Canva ele tem de tudo. Ele tem apresentação, ele tem para usar no Instagram, ele tem propaganda, ele tem ele não é um aplicativo exclusivamente de apresentações, mas é um aplicativo de recursos gráficos, né, que também tem apresentações. Então, o que para a gente aqui é interessante observar? Aqui eu posso escolher uma categoria, né? Então, olha, tem redes sociais. Para mim, eu vou aqui em educação, tipo de recurso, apresentações. Então, eu vou filtrar e vai aparecer só as apresentações aqui para mim, da área de matemática. Olha, tem um monte de coisa aqui. Ensinando matemática, tem vários em inglês também. Mas aqui para nós não interessa muito o conteúdo, interessa mais o visual, interessa mais o design, né, que eu vou aproveitar para eu não ter que criar tudo do zero. Já está aqui semi-pronto para mim, né? Um outro detalhe que é preciso observar é aqui, ó. Quando eu coloco, talvez vocês fiquem pequenininho para vocês verem aí, mas quando eu coloco o mouse em cima de um desses aqui recursos, às vezes no cantinho direito dele vai aparecer uma frase escrito Pro. Isso significa que eu não vou ter acesso a esses slides que estão com essa característica, tá? Porque eles são reservados só para quem é usuário premium, né? Quem paga o Canva. Uma coisa interessante é que se você for professor de escola pública, você pode se candidatar a ganhar o recurso Pro do Canva gratuitamente. Não é o meu caso, não consigo, né? Mas tem muitos recursos gratuitos aqui. No caso, eu vou escolher através do meu tema, né? Eu falei que o meu tema vai ser ansiedade. Então, eu vou fazer uma outra busca aqui por ansiedade. O que vai aparecer aqui para mim? Vai aparecer também muita coisa, né? Um monte de cartazes e post de Instagram que eu posso usar como modelo, mas o que me interessa aqui, né, foi em categoria educação, tipo de recurso, apresentações. Vai aparecer várias coisas aqui, olha, tem muitas coisas que tem os gráficos, os desenhos interessantes, imagens interessantes, né? Então é isso que para mim que me interessa. Eu vou escolher o primeiro aqui, posso escolher, não importa nem o idioma. Tá? Então, eu vou escolher um aqui, vou personalizar esse modelo e vou abrir para mim como base. Tá? E abre lá para mim a apresentação inteira. Então, olha aqui agora. Eu já tenho aqui, então, no caso, vocês vão ter que fazer uma pesquisa prévia do tema de vocês, tá? Sei lá, divisão, né? Estou chutando aqui um tema da matemática, né? Vocês vão ter que fazer uma prévia lá, então, a proposta da atividade diz lá, vocês têm que fazer uma apresentação de mais ou menos
5 slides. Então, vocês vão ter que criar lá o texto desses 5 slides, no caso que eu já separei para mim, e vou criar uma apresentação sobre ansiedade na vida acadêmica. É só para dar um exemplo. Então, aqui nesse recurso, tudo eu posso ser modificado, né? Tudo pode ser alterado. Tá? Vou colocar isso aqui. Eu posso colocar aqui Universidade Federal de Mato Grosso. Posso colocar aqui o meu nome. Isso é um exemplo. Ok. Aproveitei esse slide para criar minha apresentação, que é a minha primeira apresentação. E aqui eu vou modificar todos esses outros aqui, vou aproveitar esses recursos, posso mudar a cor, posso tirar algum elemento, se eu quiser, aumentar o tamanho, mudar o lugar, enfim, tudo é editável, né? O mais interessante é que eu posso compartilhar isso online, eu posso criar na minha casa, eu posso baixar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Realmente posso criar várias outras coisas a partir disso, né? Então, vou fazer aqui uma apresentação de três slides, tá? Então, vou fazer um outro slide com o que é ansiedade. Essa é a atividade da última semana, dessa semana, atividade final da disciplina. Tá? Atividade que é para entregar até o final do mês, se não me engano. Aí o Evilásio me corrige se eu estiver errado. Aqui eu posso colocar um conceito. Né? Ok, digamos que eu vou fazer isso. Vou pegar um outro aqui e vou colocar lá os fatores de risco e de proteção. Então, são temas que têm a ver com o meu texto. Né? Vocês vão fazer do tema que vocês escolherem. Né? Olha lá, estou criando o meu slide, baseado em coisas que já existem. Não estou precisando inventar nada da parte de gráfica, não preciso criar nada. Estou aproveitando que tem as imagens que tem a ver. Já a gente vai modificar um pouco isso aqui, vai buscar nossas próprias imagens. Até porque essa também é uma das... Gente, vocês estão entendendo que atividade que eu estou falando? Vocês estão por dentro da atividade final da disciplina? Ou vocês querem que eu explique primeiro? Professor, Pode falar. Eu não consegui encontrar as instruções dessa atividade, não. Porque Tá. Pode falar. eu olhei no fascículo, não consegui localizar, e lá na semana, na 7ª semana, também não consegui ver, só está lá escrito assim, postagem da avaliação final. Quando você clica, ele não tem instruções para essa avaliação final, e lá no guia também eu não consegui encontrar. E pior que eu estou olhando aqui agora, deixa eu ver se vocês Valdirene, em outro lugar. Oi. ele está assim na plataforma. Depois eu posso gravar um vídeo curto e te mostrar onde que encontra, tá bom? Ok. Mas eu vou ler aqui rapidinho, porque não é uma instrução longa, tá? Só para relembrar. E quem não sabe, essa é a atividade final da disciplina. Ela para ser realizada em duplas, né? Então lá, montar uma apresentação usando o Canva, ou seja, aqui onde a gente está, sobre algum tema de ensino de conceitos matemáticos trabalhados nas disciplinas de fundamentos da matemática 1 a 4. Ou seja, a sua dupla vai escolher um assunto, um tema que vocês já estudaram em uma dessas disciplinas. Né? A ideia não é ser uma aula aprofundada sobre isso, é só um motivo, só um tema, para a gente, como que a gente pega um tema que a gente vai trabalhar em sala de aula e usa os recursos, né? Porque a ideia aqui do nosso curso é praticar o uso desses recursos, tá? Então, isso daí é o tema, vocês podem escolher qualquer um desses temas que estão aí, para facilitar a vida de vocês, um tema da área de vocês, da matemática. Continuando. Então, essa atividade deve conter a apresentação de um ou mais recursos digitais de ensino. Né? O que são recursos digitais de ensino? Então, um vídeo, uma atividade que pode ser um jogo, um game, um gráfico,
alguma dessas atividades que a gente vai buscar em algum recurso da internet. Tá? A gente vai fazer aqui hoje um exemplo. Tá? Pode ser N coisas. Pode ser um vídeo do YouTube, pode ser... A gente vai usar lá o portal Educapes, que é um lugar onde você tem acesso gratuito a milhares de objetos de aprendizagem, ou seja, recursos tecnológicos usados para ensino de vários assuntos. Tá? Nós estamos fazendo aqui um exemplo para conseguir um roteirozinho, como que seria isso na prática. Não é muito difícil, não se assustem. É mais ou menos o que você já vem fazendo na disciplina. Né? Uma outra atividade dessa apresentação é que vocês devem buscar imagens em um banco de imagens. Vocês lembram que uma das semanas, na terceira semana, uma das coisas que nós fizemos foi apresentar os bancos de imagens, aqueles sites onde a gente tem acesso a imagens sobre qualquer assunto de alta qualidade de acesso gratuito. A gente vai fazer isso aqui também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e trocar algumas dessas imagens dessa apresentação que eu estou fazendo aqui por uma imagem do banco de imagens. Vamos fazer isso juntos aqui. Tá? Tá lá. Além da apresentação, que deve ter entre 5 e 10 slides, ou seja, o tamanho da apresentação, primeiro vocês têm que buscar esse assunto da matemática, algo que vocês já trabalharam nas suas disciplinas. Vocês têm que criar uma apresentação a partir daí. Não sei se vocês já fizeram isso, de algum trabalho que vocês já apresentaram, de algum trabalho que vocês tiveram que escrever. Vocês não precisam reinventar a roda. Reutilizem esse material, algum material que vocês já tenham, se for possível. Né? Mas dividam isso numa estrutura de apresentação de slide. Então, um conteúdo para 5 a 10 slides. Tá? Então, estou fazendo aqui de 4. Só para dar um exemplo, para não ficar muito longo. E aí, além desses slides, vocês têm que propor uma forma de interação síncrona com os estudantes. A gente viu esse conceito do síncrono, né? Quer dizer, algo que vocês possam conversar ou fazer junto com os alunos ali simultâneo. Não é tarefa de casa, não é algo que eles têm que fazer para depois postar, depois entregar, não. Algo que tem que fazer junto ali no momento da aula. Né? Então, é isso que a gente está chamando de interação síncrona. E tem vários recursos que vocês viram aí. Né? O Padlet, o Mentimeter, o podcast, ou alguma outra ferramenta digital. Eu sugiro o recurso talvez mais simples que a gente viu aqui, e que é muito interessante, que a gente fez, inclusive, na nossa última conferência, seria aquele que faz o mapa de palavras. Lembra que nós usamos esse recurso? O Mentimeter? Então, a gente pode fazer então, vocês façam esses slides, no final vocês façam um slide. Olha, vamos fazer uma atividade em sala de aula, usando esse recurso do Mentimeter, e vamos fazer a seguinte questão, ou as seguintes questões. Né? E é isso, ou seja, é mais ou menos apresentar como se fosse um plano de aula, uma prática de aula sobre um tema, em que a gente possa exercitar o uso de pelo menos 3 recursos que a gente está usando aqui. A gente vai usar o Canva, a gente vai usar a busca de imagens, né? E a gente vai usar o Mentimeter, por exemplo. Não é necessariamente precisa ser o Mentimeter, pode ser algum outro recurso, mas que tenha alguma interação síncrona, ou seja, ali na hora da aula com os estudantes. E é isso. Então, você fez essa apresentação, você pode baixar ela em PDF, postar, você pode postar o link para ela. Né? Então, tem como a gente compartilhar o recurso do Canva, o link do Canva. Ficou mais claro agora? Gente, hoje é a hora de tirar dúvida também, tá? Mas vai ficar aqui salvo, vai ficar salvo. E vocês vão ter acesso a essa orientação também, e a gente vai estar disponível também. O Evilásio também está aí, vai fazer essa orientação para vocês também depois. Podemos voltar aqui, então? Então tá. Embora esteja em nível invertido e eu não consegui fazer isso mudar, eu usei aqui a minha apresentação sobre ansiedade na vida acadêmica. Eu tenho 4 slides que eu já produzi, então esses outros aqui não me interessam. Eu vou selecionar todos e vou deletar. Né? A minha apresentação, eu posso mudar o nome aqui em cima, né? Colocar aqui ansiedade Abner.
tá? Então, ele tá... Gente, aqui eu pulei as etapas de que eu entro no aplicativo, entro com o meu nome, né? Então, tudo isso, essas coisas mais básicas, durante as semanas lá, eu coloquei uns vídeos, uns tutoriais, né, básicos, de como você fazer uma conta, que você entra com o seu usuário do Google, né? E essas coisas básicas eu estou pulando, indo direto para a atividade, tá? Então, olha aqui, eu tenho uma apresentação, né? Eu usei um recurso do Canva, que é usar a parte do estilo do slide. Já está pronto. E que tem a ver com o meu tema. Então, eu tenho imagens aqui, ó, uma pessoa tentando ficar calma, embora isso parece que talvez não combine totalmente com o meu tema, né? Então, o que eu quero fazer agora? Eu acho que eu vou mudar, por exemplo, essa imagem aqui é de uma pessoa, não sei se vocês conseguem ver na telinha pequena, uma pessoa muito tranquila, relaxada, e eu estou falando de ansiedade. Então, eu vou querer mudar essa imagem aqui. Uma das coisas que eu estou propondo é que a gente faça uma busca, né, num outro lugar, um repositório de imagens para enriquecer a nossa apresentação. Então, vamos fazer isso. Então, aqui eu vou entrar num outro recurso, por exemplo, esse aqui é um dos bancos de imagens que eu sugeri, que é o Pexels, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu tema, ansiedade. O que ele vai me dar? Ele vai me dar uma série de imagens que tem muito mais a ver com o meu tema do que aquela que veio lá no Canva, né? Veio para o padrão aquela atividade lá do Canva. E essas imagens aqui, a vantagem é que elas estão em alta resolução, né? Eu posso imprimir elas gigantes, que ela não vai perder qualidade, apresentar elas, né? E também elas são de uso gratuito. Então, eu vou pegar uma imagem que eu acho que tem muito mais a ver com ansiedade na vida acadêmica, que é o que me interessa. Então, por exemplo, essa aqui, ó. Uma pessoa com o computador ligado com uma cara de desesperado. Ótimo. Baixe grátis. Vou baixar. Vou utilizar essa imagem. No caso aqui, eu vou fazer até diferente. Eu vou tirar um print da tela. Né? Posso baixar, posso salvar como. Eu vou fazer um print da tela. E vou voltar aqui no meu Canva. Que eu joguei ela aqui. Eu vou deletar essa outra imagem e vou substituir por essa. Eu acho que tem mais a ver. Não é? Então, é essa a ideia. Né? Vocês vão pegar um tema da matemática. Vocês podem fazer a mesma coisa aqui. Ó. Se eu quiser, usando o mesmo site, fazer uma pesquisa aqui por matemática, o que aparece aqui para mim? Muitas outras imagens, ó, matemática no contexto da escola, com professores, cadernos, etc. Imagens que têm a ver com o meu tema. Eu posso ser muito mais específico. Estou colocando temas muito amplos, né? Termos muito amplos, para ficar mais fácil de pesquisar. Né? Mas então eu já tenho aqui, ó, duas etapas do meu exercício. Eu já criei uma apresentação. Meu, aqui tem 4 slides. Mas você tem que apresentar de 5 para frente. Tá? Uma apresentação aqui que faz sentido. Eu consegui usar aqui um modelo pronto que estava no Canva e adaptei em cima dele. É isso que eu quero. Segunda coisa que eu queria. Eu peguei uma imagem de banco de imagens. Tá aqui, pronto. Eu posso pegar de outro lugar? Posso pegar do Google? Pode. Pode pegar de qualquer... A gente não é obrigado a usar o Canva, nem usar esses recursos. A gente pode fazer... tem várias alternativas para isso, né? Então, a ideia é a gente treinar esses recursos que, para muitos de vocês, vão ser novos, né? Mas a gente não precisa fazer dessa forma. Existem muitos outros recursos que não foram citados nas disciplinas que também podem ser usados. E é até interessante que esses recursos estão sempre mudando. Alguns eles somem, outros aparecem, né? Então, na verdade, é para a gente abrir a nossa cabecinha para essas possibilidades de ampliar o que a gente já faz, né? De repente, a gente faz do mesmo jeito há 10 anos, há 15 anos. E já tem disponível vários outros recursos novos que podem melhorar bastante. Em especial, melhorar o que a gente quer? A interação com os alunos, a interação com as crianças, com os adolescentes, ou eventualmente com os adultos que vocês vão dar aula, né? A gente não quer uma aula só. Então, veja só, tem 2 aspectos. Um aspecto de melhorar a nossa vida enquanto professores, de criar uma apresentação mais legal, de arrumar recursos, ficar mais interessante.
E um outro tipo de recurso, que é o recurso de interação direta com o aluno. Aí que a gente vai usar o Mentimeter para fazer ali, usar aquele jogo de palavras, né? Lembra que a gente aprendeu a fazer? Então, vamos fazer isso aqui também. Tá? Beleza. Uma outra coisa que eu posso fazer, que está ali sugerido na chamadinha do exercício, é a gente inserir um objeto de aprendizagem, inserir um recurso de aprendizagem. Então, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é usar o portal da CAPES. Né? Então, existe esse site chamado EduCapes, está lá o link também, está lá no AVA, e está no guia didático também como sugestão, que eu posso pesquisar qualquer assunto aqui. Né? Então, tudo quanto é coisa que aparece em cursos EAD, ou que são produzidos por universidades, eles têm esse acesso gratuito. Eles são colocados aqui nesse banco de mídias e banco de objetos de aprendizagem, que a gente chama. Vamos tentar procurar aqui. Ansiedade. O que tem sobre isso? É o tema da minha apresentação. E tem mais de 4.000 atividades aqui. E aqui está misturado de tudo. Tem desde imagens, já joguinhos, mas a maioria deve ser provavelmente texto. Tá? Aí aqui eu posso filtrar. Filtrar por tipo de arquivo. Ó, tem 5 animações, 4 aplicativos de celular, 18 apresentações, tem aula digital, tem curso completo, tem imagem, tem... Olha só que interessante, tem 5 jogos. O que será que é isso? Né? Jogo da memória, trilhando saúde. Muitas vezes vai ter coisa que não é exatamente, né, o que a gente está procurando também. Trilhando saúde, o que será que é isso? Então, aqui tem um link, né, para um material, mas aqui é um material escrito. Eu posso inserir isso no slide, colocar lá como sugestão para saber mais, algo do tipo assim. Mas isso aqui não quero saber. Vou procurar por algum outro tipo de arquivo. O que mais que eu posso saber aqui? É muita coisa, né? Então, eu vou procurar aqui, talvez, por um curso. Vou fazer um link para um curso. Que tipo de curso tem aqui? Bullying, educação e saúde. Então, eu não achei nada muito interessante aqui nesse banco de imagens sobre esse assunto em específico. Talvez sobre matemática vai ter muito mais coisa. Muito mais coisa no sentido de ter jogos, de recursos, porque a ansiedade é um tema mais específico, talvez, da área de saúde, né? Mas se eu colocar matemática, o que aparece? Vou fazer aqui um teste. Ó, se o tema de ansiedade tinha mais de 4.000 possibilidades, aqui apareceram mais de 30.000. Então, seguramente a gente vai achar alguma coisa aqui da matemática. Né? Talvez não seja dentro do tema que você quer, pode procurar. Né? Provavelmente tem alguma coisa aqui. Mas eu posso também procurar um vídeo no YouTube e adicionar ali. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Vamos ver aqui. Ansiedade. Tá aqui, ó. Ansiedade e universidade. Para ser mais específico. Saúde mental na universidade. É claro que eu não vou colocar o primeiro que aparece. Eu tenho que assistir, saber se ele é bom. Mas aqui só fazer um exemplo. Então, eu vou copiar o link dele aqui e vou voltar lá para o meu Canva. Eu estou fazendo aqui a minha apresentação. Vou adicionar mais uma apresentação aqui. Vou inserir um texto. Né? Vídeo sobre ansiedade. Ok, vou colocar aqui para cima. E vou inserir o vídeo aqui embaixo. Colocar, vou adicionar ele aqui. Então, quando eu clicar aqui em cima dele, vai abrir a página. Né? Ok, já inseri um recurso educacional aqui a mais. Beleza. E a última parte, então isso aqui também eu já fiz a segunda condição aí da atividade, do exercício, que pedi ali.
acione um objeto de aprendizagem. Pode ser um vídeo, um jogo, um slide, um link para um curso, algo que vai ampliar, né? Que vai servir aí, como pode ser, você pode usar na hora, um vídeo interessante que você pode usar no momento da sua apresentação, né? Mas nós falamos o seguinte, a última parte do exercício diz o seguinte, produza uma proposta de atividade síncrona com os estudantes. Ou seja, algo que vocês possam fazer simultâneo e junto com os alunos, com a participação dos alunos. A gente pode fazer um mapa mental, criar junto com os alunos, né? A gente pode fazer, mas a minha sugestão, que é a mais simples, é a gente usar o Mentimeter para fazer aquela atividade com as palavras. Vocês lembram dela? Nós fizemos aqui no primeiro dia. Nós vamos criar uma nova. Tá? Então, eu estou aqui dentro do Mentimeter. Está aqui, ó, vocês podem ver que está em português, porque ele é em inglês, originalmente ele é em inglês, mas você pode vir clicar com o botão direito, colocar traduzir para o português na página e tudo fica em português, que é o que já fiz isso aqui, tá bom? Então, eu vou criar uma apresentação, já que a minha aula é sobre ansiedade, eu quero fazer com que os alunos participem em algum momento, né? Ou no começo da aula, ou no final, ou no meio. Então, eu vou criar uma apresentação aqui e vou inserir o link para essa apresentação lá no meu Canva, no meu arquivo do Canva. Eu vou criar uma nova apresentação. Vocês lembram como é que funciona isso? A gente tem que criar uma pergunta, né? E aí a gente cria uma pergunta e aí a gente distribui o link para essa atividade para os alunos acessarem no celular, ou no computador, onde quer que eles estejam. Né? Ou até mesmo uma atividade online, como a gente fez aqui. A gente pode até fazer isso aqui, hoje, né? Então, eu vou criar aqui. Criar uma nova atividade. Aqui eu tenho alguns exemplos, a gente pode criar perguntas, mas eu não quero fazer desse tipo de... Eu quero aquela com as palavras. Ou posso fazer os dois, inclusive. Posso fazer aqui de perguntas, olha. Vou usar um exemplo, que já está pronto. E vou mudar a pergunta aqui. Né? Vou colocar aqui novamente, vou colocar tudo em português. Traduzir para o português. Então, tá aqui, cabeçalho. O que vai aparecer como pergunta, né? Talvez assim, o que você sente quando está nervoso, preocupado ou ansioso? Não vai dizer ansiedade, né? Colocar, não, fazer assim, quais sintomas você associa à ansiedade? Né? Não vou colocar subtítulo. Vou criar. Vou compartilhar. Aqui eu tenho um link. Né? Vou copiar esse link. Eu vou criar aqui na minha apresentação do Canva mais um slide que eu vou fazer questionário. Vou fazer assim, questão. E vou jogar o link aqui novamente. Então, associei ao link do Mentimeter. Olha só. Agora, os meus alunos vão responder, vão votar. A partir do momento que eles votam lá, vai aparecer, eu estou nessa apresentação, eu clico aí e vou ligar isso diretamente à apresentação do Mentimeter.
né? A nuvem de palavras. Então, aí os meus alunos vão participar e vai aparecer direto na minha apresentação. É uma forma de eu interagir com os alunos sincronamente, junto, ao mesmo tempo, ali na sala de aula, né? Então, a ideia... Então, eu consegui fazer todas as 3 etapas aqui. Meu slide ficou com 6 páginas. Eu posso apresentar aqui para vocês verem. Ficou muito esquisito, muito estranho, ao contrário, para vocês, eu não sei como é que fazer para arrumar isso. Mas aqui, ó, criei uma apresentação com um número de slides mínimo sobre um tema que tem um começo, meio e fim, que faz sentido, né? Então, eu coloquei ali um título, coloquei um conceito, coloquei os elementos que compõem esse conceito e uma conclusão. E também vou colocar um vídeo, que é um recurso, que pode ser qualquer outra coisa, mas pode ser uma música, pode ser um link para um outro recurso. Então, a ideia é fazer a apresentação, adicionar um recurso digital para ser usado aí como complemento e adicionar uma atividade para fazer síncrona com os alunos, que pode ser, por exemplo, um questionário ou um jogo de palavras aqui que a gente usa como Mentimeter. Mas pode ser qualquer uma dos outros recursos que a gente viu ao longo da disciplina. E está pronto aqui a minha apresentação. E essa é a atividade final da disciplina, que vai compor a média final de vocês. Tá? Então, e aqui no final, tem um item aqui do lado direito, compartilhar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 2 opções. Copiar link, né? Mas eu acho que é mais seguro, é mais certo, mais fácil até para os orientadores corrigirem, se vocês baixarem o arquivo. Eu tenho aqui a opção baixar, que ele já vai baixar em PDF. Então, eu mando baixar, ele vai... pronto. Vou escolher um local do arquivo e ok. Eu vou pegar esse arquivo e postar. Não esquece de colocar o nome da dupla, né? Fazer um slide com um cabeçalhozinho, quem são vocês, nome completo, nome da disciplina, essas coisas aí. E esse é o resumo da atividade final. Tá? Mais ou menos que a gente conseguiu fazer aqui de forma bem rápida. É um exemplo, uma possibilidade de como vocês poderiam fazer a atividade final da disciplina. Então, agora podemos tirar dúvidas de quem quiser. Né? Deu para entender? Então, vejam só. Ao longo da disciplina, nós vimos uma série de recursos que podem ser usados como recursos. Não necessariamente eles são feitos para isso, mas eles podem ser incorporados na nossa prática da sala de aula, enquanto professores. Ok. Alguns desses recursos, eles são úteis para nós, professores, para a gente se organizar, para a gente enriquecer a nossa forma de dar aula, né, para ser mais dinâmico, para ser mais interessante. E alguns outros recursos, eles têm a função de dar mais participação para o aluno, para o estudante. Dele intervir, dele estar junto, dele agir, e não só ficar recebendo as informações, mas ele também conseguir produzir alguma coisa, né, no coletivo. Né? Então, a ideia desse exercício final é a gente tentar juntar essas duas coisas. Então, 3 etapas da atividade final. Uma, construção de uma apresentação no Canva. Então, esse recurso do Canva é muito usado. Façam as duplas, façam uma pesquisinha lá no Canva, vejam se tem algum slide que vocês possam aproveitar, né, o design dele, as imagens, as cores, toda essa parte de apresentação do slide dá para aproveitar. E alguns dá para aproveitar tem até conteúdo. Né? Muitas áreas têm slides prontos de vários assuntos ali. Né? Que não é para copiar, é para usar como base, se for o caso. Né? Mas em muitos casos a gente vai poder usar só mesmo. E se você quiser também criar uma apresentação do zero, é possível também. Né? É até legal que vocês praticam isso. Então tá. Primeira coisa, fazer uma apresentação de pelo menos 5 slides. Título, conceito, etc. e conclusão. Ok. Baseado no material que vocês já têm.
de outras disciplinas. Segunda parte, inserir um recurso educacional, né? Que pode ser, como eu disse, pode ser qualquer coisa, um vídeo, um jogo, um filme, uma música, que aí eu dei sugestões de alguns lugares para vocês fazerem essa pesquisa, né? Inserir uma imagem, aí eu coloquei a sugestão de vocês buscarem lá nos bancos de imagem. Ok, construiu o slide, porém agora falta a última etapa, construir uma proposta de alguma atividade de participação do aluno. Eu sugeriria o Mentimeter. Então, lá vocês podem fazer tanto enquete quanto o mapa de palavras, né? É algo que os alunos vão participar ali na hora. Vocês insiram o link ali na apresentação. Salvem tudo isso em PDF e insiram no aula. E essa é a atividade final. Dúvidas? Se vocês quiserem também comentar ou conversar sobre outras dificuldades que vocês tiveram com as atividades, com os aplicativos, com os recursos, vocês conseguiram fazer tudo bonitinho? Vocês conseguiram fazer ao longo dessas últimas semanas? Tiveram alguma dificuldade específica? Professor, como o Evilásio disse que estava na plataforma, eu fui lá e abri. Aí tem postagem da avaliação final, atividade final da disciplina. Eu me confundi porque tinha essas duas. Eu não tinha aberto essa atividade final, é nela que está descrito esse exercício que você falou, essa atividade que você falou. Sim. Então, eu tenho aqui na plataforma 2 locais para postar essa atividade. Em qual desses 2 locais que eu vou postar? Ele tem 2 locais aqui e eu pensei que eram 2 atividades diferentes. Essa postagem da avaliação final, atividade final da disciplina. Eu pensei que eram 2 atividades diferentes, por isso eu estava questionando instruções para essa atividade, postagem da avaliação final. Não, sem problema. Professor, eu Na posso... verdade, o lugar que você vai conseguir é no primeiro link, ali, postagem da avaliação final. O primeiro link, o primeiro dos 2 que você vai conseguir postar o arquivo. Ah, sim. O professor, Pode falar. o pessoal da CETEC, eles colocaram assim, num espaço, o estudante posta em PDF. No outro espaço, o link. Ah, entendi. Entendeu? Viu, Valdirene? Lá tem 2 espaços, é verdade. Num deles, você vai postar o que você baixar em PDF. No outro, você posta o link. Nesse de postar o link, você vai postar o link e logo abaixo está escrito assim, finalizar a atividade. Pronto, postou o link, agora só vai clicar em finalizar a atividade depois que postar o link. Pode abrir inúmeras vezes que não tem problema, entendeu? Talvez o que gerou dúvida, meu professor, foi o seguinte, lá veio como questionário. Achei estranho também, achei estranho. Estranho. Aí os alunos ficavam assim, não, mas e agora? Eu vou abrir, se eu abrir, já vai considerar como sendo tentativa. Aí gerou essa dúvida mesmo. Mas é assim, viu, Valdirene? Num deles, você vai colocar um link. No outro, você vai enviar em PDF, tá bom? Certo, compreendi, sim. Obrigada. Mas o que a Vadiane perguntou é onde estavam as instruções, né? Eu também não consegui achar muito ali, não. As instruções estão lá onde está o questionário. Exatamente. O que aconteceu foi isso, o que o Evilásio falou. Eu não abri o questionário porque eu pensei que se tratava de uma avaliação online, Sim. não das instruções para a atividade. Mas é isso aí. Na parte superior dessa atividade, o pessoal da CETEC colocaram meio escondido, mas está lá em outra, está numa cor diferente. Se clicar nele, também ele já abre. Mas está beleza, está tranquilo. Beleza, então tá resolvida essa parte de onde estão as coisas, né? Então você tem as 2 opções, né? De postar o arquivo ou de postar o link. Aí as 2 estão funcionando, tem espaço lá no Aula para isso.
Seria um pouco isso a proposta de hoje, né? Seria fazer junto com vocês um exemplo, né, do começo ao fim. E aí, mas se vocês tiverem outras questões, a gente pode conversar também. Senão, acho que era isso, Evilásio. Tranquilo. Tá bom? Professor, eu dei uma sugestão para alguns alunos que entraram em contato comigo, por exemplo, o aluno vai falar sobre porcentagem, por exemplo. Certo. Vamos imaginar que o aluno vai falar de porcentagem no ensino médio. Terceiro ano, que geralmente o ensino médio, na boa parte dos livros, um dos primeiros assuntos do ensino médio, da escola pública que eu estou falando, é porcentagem. Aí, uma sugestão que eu falei para ele, assim, olha, você pode criar uma nuvem de palavras no início para ver como é o terceiro ano, ensino médio, o aluno já estudou porcentagem várias vezes. Ele pode criar uma nuvem de palavras e, em cima das nuvens de palavras, das palavras que surgirem, ele trabalhar os conceitos. Por exemplo, aumento. Aí vai trabalhar atividades referentes a aumento. Desconto. Vai trabalhar atividades de desconto. E aí prepara a apresentação de porcentagem já com essa expectativa que vai ter. Né? Sim, muito legal, muito legal. E, na verdade, eu até concordo totalmente com você, que a nuvem de palavras tem que ser feita no início da aula, né? Para ser aí disparar os assuntos, os temas, para a gente se basear, para dar aula em cima das dúvidas dos alunos, né? Fica mais interessante. Provavelmente mais participativo, né? Porque quando o aluno ele vê lá, ele coloca uma palavra, por exemplo, aumento. Aí depois você desenvolve uma atividade em cima dessa palavra, dá um sentimento para o aluno de pertencimento, de interação de fato, né? Porque houve a interação, né? Isso. Tecnologia, professor, aluno. Ele ajudou a construir, né? Isso, a aula. Exatamente, uma ótima ideia, uma ótima sugestão. Então, vocês podem... O tempo onde essa atividade de interação vai acontecer é a cargo de vocês, no começo da aula, no meio, né? Então, olha, vamos fazer aqui, já apresentei um conceito, às vezes é um conceito novo, é um conceito que ele não consegue ter uma aplicação direta, você falou, de porcentagem, talvez seja uma coisa que a gente lide mais diretamente no dia a dia. Mas pode ter algo que ele não consiga associar imediatamente, né? Então, a gente pode, por exemplo, fazer isso no meio. Você apresenta uma ideia, um conceito primeiro, e depois você pede a interação deles. Agora que eles já entenderam. Ou no final, olha, de tudo isso aqui que a gente viu, o que ficou para vocês? Então, o tipo de pergunta que a gente vai jogar lá para essa nuvem de palavras vai depender da sua intenção enquanto professor. Né? Se você quer puxar aí as temáticas da vida deles no início da aula, você quer ver se eles conseguiram fazer uma associação de um conceito novo com a vida deles no meio da aula, ou fazer uma avaliação do que ficou, do que, né, permaneceu ali no final da aula. As três possibilidades são possíveis. Né? Acho que é bacana. Acho que esse recurso é um dos mais interessantes para a gente usar em aula. Inclusive, eu estou começando a usar nas minhas aulas aqui na universidade, e sempre é muito bom. Né? E acho que com criança e adolescente funciona até melhor. Mas é isso. Tem outros recursos ali que a gente viu, né? Eu sei que muita gente vai ficar assim um pouco distante, porque é algo que não costuma fazer, sabe? Que é algo muito diferente do cotidiano, né? Então, a ideia de meio que tentando fazer um fechamento da disciplina, eu diria o seguinte: nós todos, profissionais da educação, nós vamos ter que lidar com essas coisas, né? Até porque isso está em vários documentos, né? Que fazem parte da nossa legislação educacional hoje. Está dizendo que a educação, que as escolas têm que ser mais ativas, tem que buscar mais a participação dos alunos, usar recursos digitais. Eu, por exemplo, que trabalho com um tema das crianças com deficiência, né? Ou não só necessariamente crianças com deficiência, mas pessoas que têm dificuldades, com a leitura e com a escrita. Se a gente oferece vários tipos de atividades diferentes que elas possam fazer, você está fazendo a inclusão também. Né? A tecnologia ajuda as pessoas a participarem de forma diferente, elas se sentirem
como o Evilásio bem colocou, né, se sentirem construtoras ali da aula, participantes, ativos, né? E não só alguém que vai lá ver uma coisa que não tem nada a ver comigo, que eu não participo diretamente, que ninguém perguntou minha opinião, né? Então, é uma abordagem diferente da educação, assim, que, lógico que não é virar tudo de cabeça para baixo, a educação continua sendo a mesma, baseada nas mesmas coisas, mas nós temos que nos adequar ao século XXI, né? A gente tem que aprender essas coisas. Que não sejam esses recursos, até porque os recursos vão sempre mudando, até vocês se formarem, provavelmente vão ser outros recursos, vão ter outras atividades, outras possibilidades, né? Mas o importante é a gente se abrir para isso, eu acho muito bacana, são poucos cursos que têm esse tipo de disciplina, no primeiro ano, né? Que, assim, é uma sensibilização para vocês, estudantes, né? Futuros professores, para já se abrir para essas possibilidades. Não necessariamente vocês têm que sair daqui sabendo tudo, né? Mas começar a abrir, olha, eu tenho que aprender alguns recursos, eu tenho que fazer alguma forma, tem que ter atividades ou ações que envolvam os alunos diretamente, né? Então, esses aqui são recursos fáceis, gratuitos e que estão disponíveis para a gente agora, né? Então, a ideia, assim, se a gente pudesse sumarizar, é mais essa sensibilização de vocês agora, abrir aí a possibilidade, né? Vocês já, à medida que vocês vão se discutindo no curso, aprendendo coisas novas no curso, você tem que pensar também, como nós ensinamos isso? Como transformar pedagogicamente esse conceito em algo mais interessante, em algo mais interativo, em algo mais participativo para os meus alunos, né? Então, os recursos digitais pedagógicos estão aí para isso, para nos ajudar nesse aspecto. Tá bom? No mais, eu desejo aí um excelente final de ano para todos e até mais. Alô, professor, muito obrigado mesmo por compartilhar conosco a sabedoria toda da tecnologia. Eu tenho certeza que nossos alunos vão já está no começo do curso, como você disse, já pegando um fio da meada interessante, porque no nosso curso tem uma disciplina que usa os materiais concretos. Uhum. É tipo uma caixa de ferramenta que você vai para a sala de aula e usa os materiais. Material dourado, né? Isso. E assim por diante. Então, agora, a partir dessa disciplina, o aluno tem uma caixa, vamos dizer assim, entre aspas, com tecnologias, com possibilidades que eles possam transformar a prática de sala mais dinâmica. E esse é um fator interessante. E trazer o aluno como personagem do momento da aula. Isso é fundamental também, e a tecnologia ajuda, e muito, nesse processo. Então, eu penso assim que foi muito proveitoso, muito obrigado mesmo, e vamos que vamos, né? Quando eu falo para eles, vamos que vamos. Não desanime, pessoal, não desanime. Um abraço aí, bom final de ano para vocês, boas festas aí para vocês também. Valeu, Luan, Leonardo, Xalira, Vilásio, Valdirene, Francisane, Jussiane, né? Obrigado pelas questões e perguntas também, pelas interações, viu, Valdirene? Valeu, boa noite aí.